Olá, olá! Já tem alguém aí na nossa live de hoje? Não vamos perder tempo porque o relógio não nos espera e eu preparei um montão de coisa e eu tenho que falar tudinho para vocês porque são coisas importantíssimas para a nossa saúde, para a nossa vida, para a gente ser feliz, tá? Então, quem for chegando, vai falando um oizinho para mim. A Juliana, tudo bem, Juliana? Boa tarde. A paz para todos que estão chegando aí. Tem 4 pessoas, estão chegando as pessoas. Vamos lá, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa por escrito, tá? Pra gente ganhar tempo, que depois eu retomo todos os comentários e respondo para todos, que nem eu costumo fazer, tá bom? Vamos chegando. Vai falando um oi aí, quem tá entrando na sala. Tá dando para me ouvir? A paz, Camila, tudo bem? Então tá bom. Tá dando para me ouvir perfeitamente? Alguém me dá um feedback aí? A imagem tá dando para ler? Já tem uns coraçõezinhos subindo aí, ó. Corações emocionados. Tá bom assim, né? Não vou mexer muito não, porque vai que, né? Bom, já dei um tempinho aí de 8 minutos, né? Vamos começando. Tudo ok, né, Juliana? Então vamos começar? Vamos, que depois essa aula vai ficar salva aí. E quem não pôde assistir nesse horário, pode assistir depois, tá bom? Então vamos lá. Hoje é muito comum você entrar na internet, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né, em vários grupos de educação, principalmente, né, que trata sobre educação. Você vê pessoas postando, falando, realizando projetos sobre emoções, né? Então, por que estão falando tanto sobre emoções? Porque ultimamente tem sido muito necessário falar disso, né? Então, tem muita coisa que precisa ser dita, porém as emoções acabam ficando de lado, não pode. Não pode. Nós precisamos aprender a regular nossas emoções e os nossos sentimentos, né? Só que nessa questão de falar sobre emoções, falar sobre sentimentos, nós costumamos nos enrolar e acabar virando uma bola de neve, e isso não pode acontecer. Uma coisa é uma coisa, outra é outra coisa, né? Certamente que você talvez tenha confundido uma emoção com um sentimento alguma vez na vida, não é verdade? Então, isso pode acontecer, só que não pode. Às vezes pode acontecer, mas não deve acontecer, na verdade, né? Porque as formas de se gerenciar as emoções são diferentes das formas que nós devemos gerenciar os nossos sentimentos, né? E as necessidades de cada um não são iguais, né? Então é isso que a gente vai falar hoje, tá? O nosso tema é emoções e sentimentos. Saiba diferenciá-los para você ter uma vida de sucesso, para você desenvolver uma melhor e maior inteligência emocional, né? Uma pessoa que tem uma inteligência emocional é uma pessoa que está bem centrada, está bem regulada, ela está colocando em prática fruto do espírito que a gente aprende no livro do Gálatas, capítulo 5. Então a gente lê a passagem de Gálatas assim tão bonito, né? Fruto do espírito, daqui a pouquinho a gente vai ler, né? E acaba não colocando em prática, né? E a gente acaba culpando um monte de coisas externas à nossa vida por conta de nós não conseguirmos colocar em prática, né? Tem um ditado que diz assim: é muito fácil culpar o vento pela desordem se fui eu quem deixou a janela aberta, né? Então nós devemos fechar as janelas, nos organizar e parar de culpar questões externas da nossa desorganização interna,
tá bom? Então, vamos seguir. Para começar aí, ó, deixa eu aproximar aqui. É bem rapidinha a aula hoje, se você puder anotar alguma coisa aí já, para não esquecer, tá? Então, olha só, é um erro considerar as palavras sentimento e emoção como tendo um igual significado, porque não é a mesma coisa, gente, tá? Então, ó, elas dão nomes diferentes para coisas diferentes. E o que será que são? Olha só como acontece dentro da gente, tá? Enquanto a emoção é inconsciente, né? Inconsciente. Quando a gente fala de inconsciente, a gente tá falando aqui da nossa mente, né? E corresponde a uma resposta automática do corpo a determinada situação, tá? Enquanto isso, o sentimento, ó, então a nossa emoção tá acontecendo aqui. Aconteceu alguma coisa que ativou aqui a nossa mente, tá? Enquanto o sentimento, ele é consciente, né? Então ele tá aqui no nosso controle, né? Se o inconsciente estão as nossas emoções, o que está consciente, né? A gente tem o poder de gerenciar. Então, ó, é aquilo que vivenciamos quando percebemos a emoção de forma consciente. Então, quando a gente percebe a emoção e age de determinada maneira, nós estamos falando de sentimento, tá? Pode ser que não tenha ficado muito claro, mas nós vamos descortinando um pouco mais essa questão, tá bom? Ó, então, as emoções são passageiras, né? Elas acontecem muito rápido, enquanto os sentimentos exigem que o cérebro, ó, as emoções são passageiras, e os sentimentos exigem que o cérebro receba sinais do corpo e seja capaz de processá-los, podendo gerar cicatrizes profundas, dependendo do modo como o indivíduo lida com eles. Tá começando a ficar claro? Então, vou dar um exemplo aqui de uma emoção, uma tristeza. Uma tristeza é uma emoção, algo que te aconteceu, uma tristeza muito grande, né? Alguém morreu que você gosta muito. Então você soube dessa notícia, a tristeza tomou conta de você. A partir dessa emoção que foi gerada, né? Você vai desenvolver um sentimento baseado nisso. Então, quando eu falo aqui, ó, que pode criar cicatrizes profundas, então você vai se lembrar toda vez daquela situação e muitas vezes vai machucar. Entenderam, queridos? Sentimento diferente de emoção. Para ficar mais claro, olha aqui que eu trouxe aqui para vocês. Deixa eu ver se dá para ver um monte de cérebro. Olha lá, ó. Aí, ó, que fofos. Uma emoção é um conjunto de respostas químicas neurais baseadas nas memórias emocionais e surgem quando o cérebro recebe um estímulo. Então, a emoção ela acontece aqui dentro, sistema límbico, aqui no nosso cérebro. Ela é desenvolvida aqui. Entende? Algum fenômeno aconteceu em sua vida, gerou a emoção, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho mais na frente aí, dessa área do nosso cérebro, que é chamado de sistema límbico. Ela é responsável pelas emoções. E os sentimentos é numa outra área que eu já vou dizer. Então, até fisicamente, a gente pode comprovar que emoção não é a mesma coisa que sentimento. Tudo bem? Agora sim, ó, sentimento. Ó, deixa eu tirar o cérebro. E vamos falar aqui um pouquinho com o coração, ó. Sentimento, por sua vez, é a resposta à emoção e diz respeito a como a pessoa se sente diante daquela emoção. Aham!
Agora sim, nós estamos falando de sentimento. Quando a gente fala de emoção, a gente fala mais da parte neurológica, tá? Agora, quando a gente fala de sentimento, nós estamos falando da reação do nosso corpo. Por isso que é representado com o coração muitas vezes, né? Então, olha só, para ficar mais claro ainda para vocês, eu estava falando do sistema límbico, tá? Vamos falar um pouquinho de neurociência aqui, olha lá, ó. O nosso cérebro tá aqui, tá vendo, ó? E essa área aqui que tem essa linhazinha amarela, ó, sistema límbico, que é responsável pelas emoções, tá bom? Agora a gente tem aqui é o fundo do nosso cérebro, a parte de trás da nossa cabeça tá aqui, tá? Essa parte da frente aqui, nós chamamos de lobo frontal. É aqui onde os sentimentos são gerados, tá? Onde eles são gerenciados. Por que aqui? Porque essa parte do nosso cérebro, ela é a responsável pelo julgamento, pelo planejamento. Então, quando a gente fala de julgamento, nós falamos de uma reflexão. Quando você vai julgar uma ação, julgar uma situação, você vai refletir, você vai pensar. Então, qual área do nosso cérebro que é responsável por essa atitude de julgar, dessa reflexão, ponderar a respeito de alguma coisa? É aqui. Por isso que os sentimentos são gerenciados aqui, na parte da frente. Viu? Como até no cérebro, cada um tem o seu lugar, tá? Então, ó, as emoções se originam principalmente nesse sistema límbico, que é essa parte do cérebro, e os sentimentos têm a sua origem na interpretação cerebral que fazemos dos eventos e das sensações, enquanto as emoções têm a sua resposta lá no sistema nervoso simpático parasimpático, tá bom? E quais são essas emoções? Olha elas aí, muitos de vocês já até conhecem, né? Olha só, tem outras emoções, tá? Não são essas fixas, mas essas são as 6 emoções básicas do ser humano, tá? Então a gente tem aí, ó, a raiva, o nojo, o medo, a tristeza, a surpresa e a alegria, né? Então a surpresa e a alegria praticamente são emoções assim que acabam se confundindo, que nós ficamos surpresos mais para alegres do que para outra emoção, né? Então, as crianças conhecem muito bem essas emoções quando a gente trabalha de forma lúdica com elas, né? Então, a gente tem aquele filme Divertidamente, né? E no filme trabalha as emoções a partir desses personagens, né? A alegria, o nojo, o medo, raiva, né? E a tristeza. Então, eu vou deixar minhas emoções aqui, que elas também estão assistindo nossas aulas, tá bom? E aí, olha só, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? As emoções, então, as reações do corpo dão vida aos sentimentos, entendeu? Elas vêm antes dos sentimentos. Então, eu vou contar uma historinha pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Ó, a emoção aconteceu. Pá! Ficou com raiva do namorado, deu um tapa nele por causa da raiva. Pá! Curtiu a foto da outra moça, né? E aí, olha só, gerou-se um sentimento. Ah, mas a moça era irmã dele. Ela pensou, refletiu e veio o arrependimento, o sentimento de arrependimento que bateu no namorado. Entendeu, queridos? Então, a emoção é algo passageiro, algo momentâneo. Pá! Aconteceu. E aí vem o outro fenômeno a partir da emoção, que é o sentimento, tá? Então, o sentimento é aquele que vai te levar a refletir. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou assim? Por que eu estou mal? Ou por que eu estou super bem? Né? São sentimentos, é o que vem depois da emoção. E tanto um quanto o outro precisa ser gerenciado, né? Parece que é muito fácil gerenciar emoção e pensamento. Não é,
Porque o nosso cérebro, nossa mente não tem uma chavinha de liga e desliga. Não, esse sentimento não, essa emoção não, esse sim, esse não tem isso, né? Mas nós temos ferramentas, nós temos técnicas que podem nos auxiliar disso e a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aliás, tem uma ferramenta que ela é eficaz, ela é excelente para nos auxiliar a gerenciar isso. Não desliga, continua aí me acompanhando nessa aula, que daqui a pouco eu vou apresentar ela para vocês. Vocês vão amar essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês. É demais, tá? Então, olha lá, ó. As pessoas, o que acontece com as pessoas? Deixa eu seguir aqui. Tem uma coisa muito engraçada, ó. Aqui dá para ler. Isso, ó. As pessoas que não se deixam guiar cegamente por suas emoções, contrariando os sentimentos provocados por elas, estão mais aptas ao sucesso, pois interagem melhor com o outro e não tomam tudo ao pé da letra, como algo pessoal. Até pus uma figurinha aí, ó, né? As emoções são como luzes fluorescentes no nosso, né, nos nossos cérebros, falando assim, ó, lembra disso, lembra disso, lembra disso, lembra essa pessoa aí que te fez ficar triste, essa pessoa que fez ficar triste, você vai desenvolvendo aquele sentimento de rancor, né? Então, ó, há pessoas que não esquecem um aborrecimento nem que a vaca tussa. E carrega aquela mágoa, aquele sentimento ruim pro resto da vida. Ele vai alimentando aquele sentimento ruim, né? Então, ó, um exemplo bem claro para vocês, ó. Deixa eu terminar de ler aqui para poder dar o exemplo para vocês, ó. Os sentimentos, por se tratar de algo interiorizado e vivenciado de forma consciente, são duradouros e muitas vezes fáceis de serem escondidos. Então, a emoção, você não consegue esconder, ela aconteceu, pá, né? E o sentimento vem e muitas vezes nós conseguimos disfarçar esse sentimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. A emoção é a surpresa. Você se surpreendeu com algo. Fulano comprou um carro. Aí eu posso desenvolver 2 sentimentos a partir dessa emoção de surpresa, que pode ser a felicidade, sentimento de felicidade, de gratidão. Ai, que bênção, glória a Deus, que Deus te abençoe. Que bom que você conseguiu comprar um carro, né? Que você seja muito feliz, que você consiga muitas outras coisas na sua vida, né? Olha que sentimento de gratidão, de sucesso, né? Agora pode ser que apareça um outro tipo de sentimento, que é a inveja. Aí vem o sentimento de inveja. Não é emoção, inveja não é emoção, inveja é sentimento que veio a partir daquela surpresa. Aí a pessoa vai olhar, ai, fulano tá de carro novo? Como tá de carro novo? Eu sou melhor que ele, eu sou melhor filha, eu sou melhor amiga, melhor esposa, melhor tudo. Eu estudei mais, eu tenho faculdade e eu não tenho carro. E ele tá de carro, e aí a pessoa vem, ai, você viu meu carro novo? Aí você consegue disfarçar. Ai, eu vi, ai, que bom, tudo de bom pra você, viu? Então, a inveja é um sentimento que é possível disfarçar, mas por dentro tá lá, te corroendo, comendo seus ossos, porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz que a inveja é a podridão dos ossos. Olha que coisa horrível. Ou seja, é uma coisa, é um alerta que a palavra de Deus nos dá para nós não darmos vazão a esse sentimento, para nós não alimentarmos ele. Mas ele pode surgir na nossa vida, que nós somos seres humanos, esse sentimento existe e nós estamos suscetíveis a ele também. Então, quando você perceber que há um sentimento negativo como a inveja sendo desenvolvido na sua vida, você repreende isso da sua vida e vamos pensar coisa boa, vamos dar espaço à nossa mente para pensamentos bons que edifiquem e que façam bem para nós e para quem está à nossa volta. Combinado? Vamos lá. Olha aqui. Eita. Ó.
As emoções que dão origem aos sentimentos, esses dois tipos de reação são totalmente relacionados entre si. Emoções e sentimentos estão relacionados, né? Que um vem após o outro. Ter consciência de como você reage e se sente diante cada emoção, portanto, é fundamental para se recuperar de uma emoção, né? Que às vezes essa emoção teve um impacto muito grande na sua vida. Então, você precisa se recuperar dela, né? Então, se recuperar dessa emoção negativa ou sentimento negativo. Esse processo é fundamental para manter o equilíbrio emocional. Nós precisamos desenvolver o equilíbrio emocional, minha gente. As emoções são reações inconscientes, enquanto os sentimentos são uma espécie de juízo sobre as ações. Vocês viram só? Daí a importância, vocês viram? A importância desse gerenciamento das emoções, que é conseguido através das técnicas de desativação e redirecionamento de atenção, né? Então, nesse grupo mesmo, Eu Me Importo com os Seus Sentimentos, estão sendo postados no começo de cada semana um texto que começa assim, ó: vamos falar sobre raiva, vamos falar sobre tristeza, vamos falar sobre, e vem a emoção, tá? Então eu recomendo que vocês leiam esses textos, comentem se tiver alguma dúvida, pode perguntar para os administradores do grupo, tá? Que nós estamos aqui para te ajudar. E aí, nesses textos, nós temos colocado alguns versículos bíblicos, também algumas dicas de como você pode gerenciar, por exemplo, a raiva, o que fazer numa situação de raiva, né? A palavra de Deus diz, ireis, né? Mas não pequeis. O que significa esse pequeis? O que é pecar, né? É o quê? Sentimentos a partir da raiva. Então, sentir raiva, sentir essa emoção, nós vamos sentir muitas vezes durante a nossa vida, né? A gente vai sentir raiva, isso não é pecado. O que é pecado são os sentimentos que vêm negativos a partir da raiva. Compreende, queridos? Então, ó, por outro lado, gerenciar os sentimentos é obtido através de experiências corretivas, que é uma autorreflexão, como nós já falamos aqui, né? Então, gerenciar emoções é complicado. Gerencia, porque elas acontecem, né? Mas a partir do momento que elas acontecem, você pode administrar a raiva. Eu tô sentindo uma raiva, o que eu posso fazer com isso? O que eu faço com esse sentimento? A tristeza se abateu no meu ser, o que eu vou fazer? Então, tem algumas técnicas que você pode amenizar esse impacto dessa emoção, tá? Agora, gerenciar os sentimentos é você refletir. Peraí, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou me sentindo assim? Eu vou permitir ficar sentindo essa mágoa de uma determinada pessoa até quando? Até quando que eu vou ficar sentindo esse mal-estar em relação a essa situação que me aconteceu, a essa pessoa, né? Lembrando que a mágoa é um sentimento decorrente da tristeza que causa doenças físicas, inclusive o câncer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa administração desses sentimentos também, queridos, tá? Eu tô falando de saúde, tá bom? E chegou a hora de eu falar da minha ferramenta eficaz. É uma ferramenta que ajuda a melhorar essa regulação, ajuda a corrigir, né, comportamentos mediante aos nossos sentimentos, nos ajuda a gerenciar as nossas emoções e os nossos sentimentos, e o melhor de tudo, nos ajuda a sermos parecidos com Jesus. Quem aqui não quer ser parecido com Jesus? Eu quero, de dia em dia.
É difícil, não é? O apóstolo Paulo fala assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ai, para ser imitador de Paulo já é difícil, imagina ser de Cristo. Mas quando nós passamos a gerenciar as nossas emoções, os nossos pensamentos, a gente começa, sabe o quê? A desenvolver o fruto do Espírito, meus queridos. E aí, a gente vai, ó, de degrau em degrau, ficando parecido com o Senhor, viu? Aqui, ó. A palavra de Deus é a melhor ferramenta. Ela vem acima de qualquer tratamento, de qualquer terapia. Se você ler a palavra de Deus e praticar, você vai ver como a sua vida vai melhorar. Você vai se tornar uma melhor profissional, uma melhor professora, melhor diretora, melhor terapeuta, melhor esposa, melhor dona de casa, melhor filho, melhor tudo, melhor amiga. Melhor serva do Senhor. Então, a Bíblia é a melhor ferramenta que nós temos para gerenciar a nossa vida em todas as áreas. E como estamos falando de área emocional e sentimental, ela é a ferramenta primordial para isso acontecer, viu? Então, deixa a sua Bíblia ali. Eu tenho uma Bíblia em cada canto, tenho Bíblia até dentro do carro, né? Porque as emoções acontecem a qualquer instante, a gente nem espera, elas chegam, né? E se a gente se deixar levar pelas emoções, a gente acaba sendo escravos delas, né? E eu não quero ser escrava de emoção, você quer? Eu quero ser serva do Senhor Jesus. Amém? Vamos seguindo que tem mais coisa para eu falar. Olha só, tem uma historinha. Ó, essa historinha aqui é para você imaginar, ó. Imagina uma situação na qual um animal feroz começa a correr atrás de você. Esse urso bravo, antes de qualquer outra coisa, mesmo da consciência, surge uma emoção. Qual que é? O medo. Logo em seguida, você tem a consciência dos seus sentimentos. É aí que você percebe que está assustado e com medo. Entendeu como isso funciona no nosso corpo, na gente? Então, o susto, o medo, tô com medo, saiu correndo. Você está refletindo, eu tenho que fugir, eu tenho que preservar a minha vida. Olha quanta coisa que você vai pensando. Eu preciso achar um lugar para me escolher. Isso tudo são sentimentos que estão sendo gerados a partir do medo. Ficou bem claro agora pra gente entender, né? Todo mundo se imaginou fugindo desse urso, não é? E aí, as emoções são caracterizadas principalmente por serem bastante imediatas. É o medo, corre do urso. São o sistema de alarme e sobrevivência do organismo. Uma vez que tenhamos entendido o que aconteceu e por que nos sentimos de um jeito ou de outro, estamos falando de sentimento e não de emoção. Para ter um sentimento, é necessário pensar sobre o que aconteceu, ou seja, avaliar a emoção, tá? E aí eu coloquei essa foto muito bonita, que me fez pensar num amor eterno. As emoções nascem e morrem rapidamente, como a paixão. Nosso corpo tem outro mecanismo de avaliar a motivação, que são os sentimentos. O sentimento seria o que fica da emoção. Uma das principais diferenças entre emoções e sentimentos é que o sentimento se desenvolve pouco a pouco, o amor, sabe? O amor pode ir mudando e se modificando e fica presente por dias, semanas, meses e anos e até quando Jesus voltar. Sabe? Então, o que acontece com um casal apaixonado, né? Às vezes adolescente, né? Ai, se apaixonou, vem a paixão, que fala que é o fogo da paixão, porque pega aquele fogo. Daqui uma semana não tem mais, né? Mas se esse sentimento for
cuidado, nutrido, alimentado, né? Aí vem o amor que vem sendo desenvolvido, né? Um sentimento duradouro, né? E o amor é um sentimento que precisa de uma manutenção, precisa de cuidado. É que nem um jardim, né? Que você vai lá, rega a sua florzinha todo dia, dá uma mexidinha na terra, coloca uma vitamininha lá na terra. O amor é assim, não é verdade? Mesmo quando vem aquelas emoções negativas ou algum sentimento negativo quer tomar conta ali, né? Mas você tá cuidando desse amor. Tem até uma frase que o povo costuma dizer aí, que seja eterno enquanto dure esse amor. Tá errado. A gente não deve falar essa frase nunca, tá? Porque uma coisa só vai durar se você cuidar. Então, o amor, esse sentimento, precisa ser cuidado, precisa ser gerenciado, né? Então, aí quem é casado sabe muito bem o que eu tô falando, melhor, né, do que muita gente. Então, cuide aí do seu amor, tá? Segue a dica pra vocês, tá bom, queridos? Então, vamos seguindo aqui, ó, falando um pouquinho mais da onde surgiu essas questões de emoção. Então, ó, o primeiro contato com a emoção, com as emoções e sentimentos, acontece lá na barriga da mamãe, na vida intrauterina. Então, é cientificamente comprovado que as emoções e sentimentos dos pais são transferidos para o bebê durante a gestação. Todos os medos, tristezas, raiva, alegria, né, amor, culpa que os pais sentem também são sentidos pelo bebê. Então, queridos, tem aquelas mãezinhas, né? Que a gente pergunta, e o bebê, como está? Tá desenvolvendo bem? Tá com a barriga bonita? E ela tô indo, tô cheia de enjoo. Sempre alguma coisa negativa. E a gravidez é uma bênção. É uma bênção. Eu falo isso porque eu orei 10 anos para ter um bebê. E o Senhor ouviu a minha oração e mandou logo 2 bebês. Então eu fiquei com uma barrigona enorme, eu nem lembrava de passar mal. Eu queria era tirar foto e comemorar, tá? Então assim, esses sentimentos, tantos ruins, negativos, né, vamos dizer assim, quanto os positivos, os bons, né, de felicidade, sentimento de gratidão a Deus por essa bênção, a criança sente, né? Então, daí a importância até de algumas igrejas, né, se tem alguns líderes aí do Ministério Infantil, desenvolver um trabalho com as gestantes da igreja, né? Porque aí elas vão gerar crianças fortes emocionalmente, né? Dependendo da emoção que essa mãe vai passar, desses sentimentos que estão sendo passados para essa criança. Tá bom? E se eu for entrar nesse assunto, a gente vai demorar muito. Então, vamos seguindo aqui, tá? Ó, a partir dessas experiências, né, que a criança teve lá na vida intrauterina, até os 7 anos de idade, o indivíduo desenvolve seus programas emocionais. É nesse período que ele registra e interpreta todas as emoções e experiências de acordo com os seus sentimentos, transformando suas interpretações em padrões emocionais e comportamentais que podem refletir por toda a vida, tá? Então, até os 7 anos a criança está desenvolvendo ali, amadurecendo essas emoções e sentimentos, tá? E vamos aqui para o nosso último slide já. Eu falei que ia ser bem rapidinho e foi, tá? Quem chegou depois, por favor, assista essa live desde o começo, que esse assunto é muito importante, tá bom? Então, deixa eu aproximar mais aqui, ó, tá? Ó, o ideal, resumo da ópera isso aqui, tá, gente? Coloquei uma imagem bem assim, assustadora agora, ó, tá, ó. O ideal é que busquemos a compreensão de como nos comportamos diante desse ou daquele tipo de emoção, pois assim tornamo-nos senhores de nós mesmos, sendo capazes de manter o nosso equilíbrio emocional. Entenderam, queridos? Quando a gente começa a identificar nossas emoções e gerenciá-las de tal maneira,
Quando nós identificamos os nossos sentimentos decorrentes dessas emoções e gerenciamos da maneira correta, nós desenvolvemos inteligência emocional. Entendeu? E nós deixamos de ser escravos de emoção, escravos de sentimentos. Vocês já viram aquelas pessoas que são explosivas, assim, são meio tensas, né? Então, elas costumam até dizer assim, eu sou pavio curto mesmo, eu sou assim mesmo e pronto, eu nasci assim, morri assim, eu sempre fui assim desde criança, esquentado, né? Uma pessoa que até declara isso com a sua própria boca, ela está sendo dominada, ela está dominada por suas emoções, tá? Então ela está sendo escrava do que ela sente, ela não consegue administrar nem suas emoções quanto seus sentimentos. E aí a palavra de Deus diz aqui pra gente em Gálatas 5:22, olha que coisa mais linda. A palavra de Deus é linda, ó, que bonito. Mas Gálatas 5:22, tá? Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Sabe o que isso quer dizer? Gerenciamento das suas emoções, gerenciamento dos seus sentimentos. Isso é ter domínio próprio. Quando você consegue gerenciar isso, você tem domínio de si. E você não age no calor da emoção, tá? Então, olha só. Tem mais um pedacinho aqui pra gente ler, ó. Na medida em que racionalizamos, né, pensamos, ou minimizamos as interferências internas ou externas que nos levam a um determinado tipo de emoção, quando a gente reduz, né, tudo aquilo que faz a gente agir de alguma forma em relação à emoção, vamos enfraquecendo-a. Então, essa pessoa muito raivosa, essa raiva já não vai ter tanto lugar na vida dela, né? Não podemos permitir que os sentimentos advindo das emoções sejam nossos senhores, viu? Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade em dominar uma determinada emoção, a dominar um determinado sentimento, eu convido você a fazer uma oração e pedir que o Espírito Santo domine a sua vida. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele que tem que ser o Senhor das nossas vidas. A nossa servidão em amor é para com o nosso Senhor Jesus e não para nenhuma outra coisa. Para nada. Nada pode nos escravizar. Ainda mais nossas emoções e sentimentos. Uma vida que é dirigida pelo Espírito Santo só traz emoções positivas e, consequentemente, sentimentos bons, sentimentos que merecem ser cultivados e desenvolvidos. Amém? Vamos fazer essa oração agora bem rapidinho antes da gente terminar? Vamos lá? Senhor, nosso Deus, estamos na Tua presença. Nós reconhecemos que somos falhos, que somos pecadores, que nós precisamos melhorar e muito até sermos parecidos com o Senhor, Pai. Mas nós estamos aqui reconhecendo isso, reconhecendo a nossa fraqueza e quanto somos pequenos e quanto nós precisamos do Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a gerenciar as nossas emoções, os nossos pensamentos, porque nós queremos ter a mente de Cristo, nós queremos ter domínio sobre as nossas emoções, domínio sobre os nossos sentimentos, Pai. Nós estamos aqui te pedindo ajuda, venha nos abençoar, Senhor, venha nos esclarecer a Tua palavra para que possamos vivê-la, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Olha só, se você fizer isso, a sua saúde agradece, a sua saúde física, a sua saúde mental, espiritual, emocional, enfim, até a sua família agradece, tá bom? Ó, um super beijo para todos vocês, que Deus abençoe. Nós estamos aí nas redes sociais, se tiver dúvida é só perguntar.
Fiquem na paz e dominem-se. Tchau!